Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso avisar vocês que o nosso curso de Introdução à História das Ciências ainda está rolando. A última aula dele vai sair no fim de dezembro, quase ali na virada do ano. Mas dando prosseguimento ao nosso canal, a gente resolveu agora na reta final de 2020 fazer uma série de 2 vídeos para nós tratarmos de 2 autores que não foram devidamente abordados ao longo do nosso curso, já que eles são fundamentais para quem quer se inserir nos debates do campo. Estamos falando de Ludwig Fleck e Thomas Kuhn, como vocês podem ver no título. Então a ideia é falar desses 2 autores em 2 vídeos, sendo o primeiro deles o de hoje, que vai falar em específico do Ludwig Fleck. O próximo vídeo dessa minissérie vai sair na semana que vem. E além disso, ainda antes da última aula do nosso curso de Introdução à História das Ciências, a gente quer fazer mais um vídeo introdutório, dando algumas indicações de livros que, na nossa opinião, são livros importantes para quem quer começar a estudar a história das ciências. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Ludwig Fleck e Thomas Kuhn são autores balizares para a historiografia das ciências. Como um ponto de inflexão, o legado desses 2 autores circunda o mundo teórico das discussões analíticas sobre ciência até hoje. Para alcançar a compreensão dos seus postulados, uma única visita não basta, mas o que a gente vai tentar fazer aqui é apenas uma introdução. Assim, foi com Ludwig Fleck que, a partir da década de 1930, a dimensão sociocognitiva da ciência pôde ser pensada para além da dicotomia internalista-externalista, presente no campo da história das ciências e da sociologia do conhecimento mais geral. Entretanto, apenas na década de 1970 que o sociólogo Robert Merton traduziu a obra do Ludwig Fleck para o inglês, onde encontrou, abre aspas, ecos de seu próprio interesse na influência da estrutura social das comunidades científicas sobre a produção dos conhecimentos científicos. Bom, juntamente com o estouro da publicação do livro A Estrutura das Evoluções Científicas, de 1962, de Thomas Kuhn, podemos considerar que esses 2 autores, o Fleck e o Kuhn, de lugares e contextos tão diferentes, propiciaram ferramentas interpretativas bastante interessantes para a investigação da dimensão social do conhecimento científico. Bom, a sociologia do conhecimento, segundo o historiador Peter Burke, começa como empreendimento organizado simultaneamente na Alemanha, França, Estados Unidos, com nomes tais como Emily Durkheim, Marcel Mauss, Thorstein Veblen e Karl Mannheim. O Burke dividiu a sociologia do conhecimento em 2 momentos e comenta que após esse início, ou seja, esse início do século XX, as produções na área diminuíram bastante nesses países mencionados, e elenca o norte-americano Robert Merton, aquele que traduziu a obra do Ludwig Fleck, que primeiramente foi publicada em alemão em 1935, para o inglês na década de 70, como a figura mais notável entre os anos de 1930 e 1960. E o Peter Burke também comenta sobre a obra de Robert Merton sobre as relações entre ciência e puritanismo. Além de Merton, Burke cita outros nomes que produziram algo significativo no campo da sociologia do conhecimento nesse período, como Florian Znaniec, Georges Gurvitch, Peter Berger e Thomas Luckmann. Mas ressalta que a revitalização da sociologia do conhecimento ocorreu na verdade por vias externas, mediante autores como o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o filósofo Michel Foucault e o historiador das ciências, Thomas Kuhn. Entretanto, e é aí que está o nosso personagem principal do vídeo de hoje, escondido nos interstícios dessa trama, se encontrava Ludwig Fleck. Bom, o trabalho mais significativo de Fleck foi seu livro Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, que, como eu já falei, foi publicado originalmente em 1935 em língua alemã, e que, mesmo não causando impacto no seu contexto de publicação, ele se tornou um livro emblemático, sobretudo por ir contra a visão hegemônica de interpretação do conhecimento científico através unicamente da lógica, sugerindo não só uma teoria da ciência que considerasse aspectos socio-históricos, mas também postulando que a própria lógica é estabelecida socialmente. Assim, o arranjo interpretativo
que Fleck molda em sua obra é composto por alguns conceitos, tais como o de estilo de pensamento, coletivo de pensamento, fato científico, proto-ideias ou pré-ideias, saber esotérico e saber exotérico. O seu principal livro é dividido em 4 capítulos, sendo o primeiro uma interessante análise histórica acerca da gênese do conceito de sífilis e de suas mutações ao longo do tempo. O segundo capítulo é uma análise epistemológica, buscando ressaltar os condicionamentos históricos do conhecimento e a estrutura sociológica do saber. O terceiro capítulo é dedicado ao trabalho coletivo sobre a sífilis de August von Wassermann, no início do século XX. E o último capítulo do livro tem um enfoque na estrutura coletiva do trabalho de pesquisa e seus fatores externos. Como Ludwig Fleck operacionaliza os conceitos citados em sua teoria? Bom, para começar então, o fato científico, na visão desse autor, é um sistema de referências no qual conexões ativas e passivas se equilibram, ou seja, percepções que se experimentam como coação decorrente do estilo de pensamento. Por sua vez, o chamado estilo de pensamento congrega os pressupostos que constituem o saber do coletivo. O coletivo de pensamento, nesse esquema, é uma unidade social, ou seja, a comunidade de cientistas ligados a uma disciplina. Assim, o fato científico tem a sua gênese na relação do percebido, percepção da forma, Gestalt, que é própria do estilo de pensamento, com o coletivo de cientistas. As relações sociais da comunidade ou do coletivo são responsáveis pela lógica de funcionamento e pela autoridade dos pressupostos científicos. Portanto, a ciência se trata de um processo coletivo, uma atividade organizada pelas comunidades de pesquisadores. O coletivo de ações sociais é que fabrica a estruturação do conhecimento. As relações históricas e estilísticas dentro do saber comprovam a existência de uma interação entre o objeto e o processo do conhecimento. Algo já conhecido influencia a maneira do conhecimento novo. O processo do conhecimento amplia, renova e refresca o sentido do conhecido. Por isso, o processo do conhecimento não é o processo individual de uma, abre aspas, consciência em si, teórica. É o resultado de uma atividade social, uma vez que o respectivo estado do saber ultrapassa os limites dados a um indivíduo. No exemplo do conceito de sífilis, analisado minuciosamente por Fleck, várias transformações ocorrem em seu caráter, começando por sua essência ou explicação mística, depois empírica, patogênica geral, culminando por último na interpretação etiológica. Esse processo, diferente da óbvia linearidade positivista, não se caracterizou apenas pelo enriquecimento de detalhes conceituais, mas também por várias perdas. Nesse sentido, o acaso, os erros, as idas e vindas caracterizam o processo de pesquisa em andamento. Esse processo é conectado, então, segundo Fleck, a uma proto-ideia ou pré-ideia, que nada mais é do que uma ideia persistente, surgida num passado distante e que sobrevive às mudanças do estilo de pensamento. Então, essa ideia encontra seu fundamento numa sociologia do conhecimento. Wassermann e seus colaboradores passaram, portanto, pela mesma experiência que Colombo. Procuravam a Índia e tinham a convicção de estarem no caminho certo, mas encontraram a América. E mais, sua viagem não era um velejar contínuo na direção intencionada, mas uma odisseia com constantes mudanças de direção. E o que conseguiram não era seu objetivo, a saber, a comprovação de antígenos ou amboceptores, mas a realização de um velho desejo coletivo, a comprovação da existência do sangue sifilítico. Então o Fleck usa esse exemplo da história do conceito de sífilis justamente para evidenciar as suas ideias, os seus conceitos acerca do funcionamento da ciência, né? Vocês podem perceber a partir desse conceito, desse exemplo do Wassermann, como que o conceito de pré-ideia opera dentro de uma história do conhecimento, de uma sociologia do conhecimento. Porque a proto-ideia serve como norte para um percurso histórico de pesquisa, cujo qual, segundo Fleck, se explica sociologicamente. O caráter cumulativo do saber, dessa forma, não existe, pois, na verdade, o que acontece são alterações no estilo de pensamento. O coletivo de pensamento, segundo Fleck, é marcado pela relação entre grupos seletos que criam formas de pensar, que seria
o saber esotérico, e grupos que consomem as formas de pensar criadas pelos primeiros, ou seja, saber exotérico. A dinâmica esotérica, formulada pelos agentes que criam as teorias, é marcada por indivíduos que participam da mesma, ou seja, do círculo esotérico, mas que também participam de vários outros círculos exotéricos, com essas dinâmicas se sobrepondo. A dinâmica exotérica é muito maior que a dinâmica esotérica, e é marcada por grupos mais diversos, ou menos seletos que os grupos do saber esotérico. Bom, então assim a gente tem um arranjo teórico bem articulado, através do qual a lógica social da pesquisa pode ser evidenciada. As ideias de Fleck, surgidas na Polônia da década de 1930, ficaram por muito tempo eclipsadas por uma série de questões, que envolvem não só o contexto conturbado de ascensão do nazifascismo, mas também a sua localização geográfica marginal e o próprio estado da arte dos estudos sobre ciência. Mas mesmo assim, sob esse percurso tortuoso e incerto, tais ideias chegaram às mãos do físico e historiador das ciências Thomas Kuhn, em Harvard, e depois paulatinamente foram se disseminando pelo mundo. A continuação desse vídeo sai semana que vem, quando trataremos mais detidamente da obra de Thomas Kuhn. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e até semana que vem. É isso, gente. Se inscrevam no canal, deixa seu like aí se você gostou desse vídeo pra gente saber, e até o próximo vídeo.